É que eu acho que quando eu tenho expectativa alta é mais difícil, né? Porque Sim. eu gosto muito desse tema e tal, daí eu quero que seja muito legal. Espero que vocês gostem, porque esse é um vídeo muito gostosinho, né? Quem não gosta de falar sobre o amor? Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto. Falar de amor próprio já virou hábito das pessoas. Só que ele é muito mais complexo do que parece, porque ele está muito ligado a marcas afetivas muito primárias nossas. E aí você vai falar de novo essa história da infância, de novo, porque as nossas marcas estão nela. As nossas marcas acontecem nela na infância. Isso não significa que quem não tem amor próprio nunca vai ter. Quem tem sempre vai ter. Não, não tem nada a ver. É possível que não seja assim. E nesse vídeo eu pensei, para falar de amor próprio, a gente tem que falar do que é o amor de forma ampla. E mais do que falar sobre o amor de forma ampla, fazer uma contextualização de um mapa histórico, né, do nascimento do amor. Onde que ele nasce, como ele nasce, né, por que algumas pessoas têm esse chamado amor próprio e outras não. Então, acho que vai ser muito legal trazer esse assunto para olhar de forma mais cuidadosa com o uso desse termo, que não é algo simples, né, de fazer aí virar uma chavinha e falar, eu preciso me amar, eu preciso fazer meu autocuidado, né, tenho que fazer. Porque é mais complexo do que isso. Não basta você se cobrar e de fazer isso, né? Você não compra amor próprio, né? Onde é que tem para comprar? Se tiver, alguém coloca aí embaixo no vídeo, mas acho que nunca vi, né? Então, vamos falar um pouquinho de tudo isso. E para introduzir, já que eu falei que é muito amplo e é mesmo, eu acho que eu vou começar do mais amplo e especificando um pouquinho mais para a gente chegar lá no amor próprio. Então, para mim, o amor é tudo que nos impulsiona a apreciar a vida. E quanta coisa pode ser então, né? E o que é, afinal, para cada um de nós, o que é o amor? O amor é o que cada um aprendeu a nomear como tal. A forma que a gente vive o amor é a forma que a gente aprendeu a nomear ele, a caracterizar ele. Então tem alguns termos aí termos-chave que a gente ouve bastante, né? Amor é cuidado, é presença, tampa da panela, metade da laranja, porto seguro. Tudo isso pode ser amor. E para cada um também esse termo vai ter uma rede significante própria também, mas que a gente consegue entender mais ou menos o que cada um quer dizer com isso. E dentro disso entra a forma que a cultura vê o amor, a forma que o nosso tempo vê o amor. Então a noção de amor nossa, ocidental, que predomina é a do amor de completude, o amor romântico. O amor que vai vir para completar, para suprir o que a gente não tem, onde a gente encontra o que a gente acha que perdeu ou que teve e não tem mais, onde a gente acha que vai se sentir mais completos, mais plenos. O que é a raiz de muitos problemas, é um conceito problemático que nos faz estar sempre insatisfeito com quem a gente se relaciona e achando que tem algum problema com a gente ou com o outro
pelas coisas não serem sempre 100%. Mas também tem aí uma função estrutural dessa nossa busca de completude. Freud fala disso, ele define o amor como aquilo que vem para contornar a falta. E eu acho muito legal esse termo, contornar, porque traz essa visualização mesmo, imagética. Eu imagino, quando eu ouço essa palavra contorno, alguém abraçando outra pessoa, né? Esse abraço. Imagina aí uma situação infantil, mas que às vezes acontece também em momentos de desamparo nosso. Alguém chorando, sentado no chão. Outra pessoa vem e abraça, né? Contorna. Essa pessoa não vai resolver o problema da outra, né? Não vai resolver o desamparo. Mas ela dá essa sensação aí de amparo. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Em 5 passos, tô brincando. Não, mas eu vou contar um segredo de verdade. Que a gente é movido não só a comida, a gente é movido a amor. A gente precisa ser amado para existir. E no começo da nossa vida, a gente precisa mesmo. A gente pode morrer se não tiver alguém investindo amorosamente na gente. E é interessante que, na verdade, a gente precisa ser amado antes de existir, não só quando a gente vem ao mundo. E antes da gente existir, da gente vir ao mundo, alguém já quis que a gente viesse. De certa forma, a gente já existia antes mesmo de ser embrião. Aí, como assim? Porque alguém falou da gente, alguém pensou na gente, alguém quis a gente. E esse desejo que espera uma vinda, esse desejo que antecipa uma vida, ele faz parte, já começa aí, alguém investindo amor na gente, né? Porque a partir do momento que alguém quer, que alguém planeja, já está formando o que a gente vai ser. Parece muito abstrato, mas é muito simples de pensar. A gente existe antes no desejo dos nossos pais. E aí, quando a gente nasce, a gente precisa de pelo menos uma pessoa que nos ame, que invista esse amor na gente. No mínimo, precisa ter alguém que vai estar lá não só alimentando a gente, mas alguém que vai estar nos contornando de linguagem, colocando e depositando afetos. Então, nas fases iniciais da nossa vida, a gente precisa não só de alguém que nos ame, mas essas pessoas que estão ao nosso redor, elas vão nos dizer do que a gente gosta, com quem a gente se parece, o que não é legal, o que não é adequado. A gente vai formar a nossa identidade, o nosso eu, por meio do que os outros falam, do que os outros nos atribuem. Tem um psicólogo que usa o termo colcha de retalhos. Então, tem o nariz de um, o olho de outro, o temperamento de outro. Então, a nossa construção, né, é por meio sempre de algum outro que depositou na gente, colocou na gente, e a gente vai se construindo, né, como pedacinhos de outras pessoas. Acho muito bonito esse termo, né? Somos uma coxa de retalhos, assim que a gente vai se construindo. Então, não tem como a gente ser sem antes ser outros. E nunca isso vai ser completamente separado. A gente tem uma porosidade. A opinião das pessoas ao nosso redor vai ter uma influência na gente. As pessoas com quem a gente convive, com quem a gente conversa,
os livros que a gente lê, filmes que a gente assiste, músicas que a gente ouve. Tudo isso vai moldando também o que a gente é. A gente nunca vai ser só a gente separado dos outros objetos. Só que na infância, a gente é uma buchinha muito porosa. Muito, muito porosa. E a gente precisa disso. A gente precisa acatar isso no início. Porque antes disso não somos nada. Até as sensações, as nossas sensações, a gente aprende a entender nosso corpo, a sentir prazer e dor por meio do que o outro aponta. Ai, machucou, machucou. Ou, que legal, ai, que gostoso, ai, que divertido. A partir dessas nomeações que a gente vai entendendo as nossas emoções, o que a gente pode estar sentindo, e dando nome a elas. E a partir disso que a gente consegue nomear, a gente consegue sentir também. É tudo junto. Depois de mais velhos, a gente não tem mais essa dependência total do que o outro fala pra gente, o que a gente é, do que a gente gosta. E a gente não precisa mais estar colado nesse discurso do outro, que é o que o outro fala de mim, né? O que o outro quer de mim, espera de mim. A gente já pode começar a fazer escolhas próprias e não mais fazer tudo o que dizem que eu tenho que fazer. Porque no início, isso tinha uma função constitutiva. E o esperado é que isso mude, vá mudando aí, né? Principalmente na adolescência, que iniciam aí os contrapontos, né? As oposições, que são também uma fase aí, tipo um fechamento da constituição subjetiva, em que a pessoa precisa negar para poder dizer se sim ou se não. Antes precisa negar. Então não precisamos mais, não deveríamos mais estar tão colados ao discurso dos outros, aos conceitos dos outros. Mas como somos seres de linguagem, ainda estamos inseridos nesse mundo da linguagem e precisamos dos laços afetivos ainda. E a gente ainda precisa ser amado, só que já tem uma outra função, já não mais essa função tão vital aí, porque a gente já se constituiu subjetivamente, supostamente. Mas a gente pode ver que a gente ainda precisa dos laços afetivos, é só ver nas nossas práticas sociais. A gente não se relaciona com fins reprodutivos. Não só, pelo menos. A gente se relaciona para partilhar experiências, para trocar afetos. É isso que leva a nossa espécie biológica também adiante. E vamos falar um pouquinho da demanda dos nossos pais agora, porque essa demanda que vem deles tem muita influência para a forma que a gente vai entender o amor. Por que que eu falo isso? Quando a gente é criança, tudo que a gente quer é ter o amor dos nossos pais e manter ele. A gente tem muito medo de perder esse amor. Então, a gente quer fazer as coisas para agradar os nossos pais. E quando a gente faz o que eles esperam, a gente recebe o amor. A gente recebe ali uma aprovação, um carinho. E aí, quando a gente faz coisas ali, né, dá um ponto fora da curva, algo assim, a gente leva bronca, a gente perde por algum tempo ali o amor, né, a atenção. E isso faz a gente concluir, interpretar que se eu não fizer o que o outro quer, eu não vou ser amado. E a gente precisa amadurecer essa ideia com o tempo. Porque se a gente continuar crendo nisso, né, que a gente precisa priorizar o querer do outro e abrir mão do meu querer sempre, isso é muito problemático para o futuro. Enquanto a gente tem que ir ressignificando essa ideia. E aí, quando a gente descola as nossas expectativas do desejo do outro, a gente passa a perceber os nossos. Na verdade, a gente precisa perceber os nossos, não tem outra saída. A partir do momento que a gente se dá conta que a gente estava vivendo para agradar
ao que algum outro, alguns outros esperam, seja quem for, a sociedade, os pais, os amigos, parceiro, parceira, a gente passa a perceber os nossos. Por isso que é tão difícil também. Que às vezes a gente não sabe. A gente viveu muito tempo sempre nessa dinâmica. Fazer tal para não perder o amor, né? Fazer tal para agradar. Ou então numa dinâmica parecida, só que o outro lado da moeda, né? Fazendo sempre para fazer o contrário. Isso não deixa de ser a mesma lógica, né? O mesmo raciocínio. Partir de um ponto outro, que não eu, para tomar uma decisão. Então, vou fazer exatamente o contrário, entende? Ainda assim, não é você fazendo, é por você. Então, é uma diferença que, na verdade, ela é ela muda muito o modo de viver. E aí que tá, não é abandonar fazer as coisas pelos outros, mas é muito mais sobre você entender a forma que você faz as coisas. Entender por que aquilo é importante para você. Que ao fazer isso, você não tem também nenhuma garantia que o que você está fazendo pelo outro vai ter um retorno, né? Vai ter uma reciprocidade, ou que é de fato o que o outro quer, mas é mais sobre você saber, eu faço isso, eu gosto de fazer isso pelas pessoas, eu gosto de dar orgulho para tal pessoa. Só que já faz toda a diferença você tá sabendo que você tá fazendo isso, do que você agir e se movimentar sempre em prol disso, né? Em prol de algum outro. A gente costuma colocar coisas em caixinhas e que às vezes é mais um movimento muito egóico de a gente achar que as pessoas estão se preocupando com o nosso futuro, com as nossas escolhas, com o que a gente fala, com o que a gente faz, quando na verdade cada um já está muito preocupado com si mesmo. Mas a gente costuma, né, imaginar que as pessoas estão julgando muita gente, esperando muitas coisas da gente, né, ou menosprezando. A gente tem essas fantasias, né, que tem muito a ver aí como a gente aprendeu que a gente é no mundo. Então, nunca esperam nada de mim. E aí a pessoa vive acredita nessa ideia e sempre faz as coisas já esperando que vão ser ruins, que ninguém espera nada de mim mesmo. Então eu vou dar isso para as pessoas, vou mostrar, né? Ou o contrário, eu vou provar o contrário. Eu vou chegar num lugar, as pessoas vão ver onde eu tô, onde eu cheguei. É diferente, entende? O discurso, a gente fazer sempre pelo outro e a gente fazer porque quer fazer, né? Porque a gente nota que a gente depende do outro, que o outro influencia a nossa vida, mas que a gente tem possibilidades de fazer ou não, de agradar ou não, de responder ou não. Isso tá na nossa mão, no nosso poder de escolha. É claro que, como eu falei, não é a partir de uma decisão de um dia para o outro, mas é num processo aí de apropriação de si. Mas acho que agora dá pra gente chegar no amor próprio e no que ele influencia nos nossos enlaces com as outras pessoas. Eu diria que o amor próprio, ele é fundamental para a gente ter enlaces saudáveis com as outras pessoas. Para que a gente não se perca no outro, né? Para que a gente não se dê mal. E não se dar mal, acho interessante que se a gente pegar esse termo, não se dar mal, eu poderia dizer que é se dar de forma demasiada. A gente se dá mal quando a gente se dá demais, quando a gente se perde no outro. Claro que o extremo oposto também não é saudável, né? Quando a gente não se doa, a gente não se dá por medo, por exemplo, né? Fiz uma proteção, não vou mais me relacionar com ninguém. A vida só se dá pra quem se deu, né? Isso, Los Hermanos.
Eu não sei se é dele essa frase, né? Então, se dar é arriscar no seu desejo. Que a gente tem esse impulso ao enlace ao outro, né? Somos seres de vínculo. Se dar, se permitir se dar, é apostar no próprio desejo, é ir atrás do que você quer. Existe aí um risco de ir para os extremos, né? Se dar demais, se dar mal e se dar de menos. Para a psicanálise, assim, acho que dá para localizar aí o amor próprio como sendo aquela pessoa que teve a passagem pelo narcisismo de forma bem-sucedida. Porque o narcisismo é uma fase aí do desenvolvimento que todo mundo passa. É a fase que a criança acha que o mundo gira em torno dela, né? Que tudo é sobre ela, que a atenção tem que ser toda para ela, e as pessoas têm que aceitar ela como toda, do jeito que ela faz o que ela quiser. E os pais são só dela, os brinquedos são só dela, enfim, né? Existem algumas fases, eu tô dando um exemplo aí, mas que fica fácil de visualizar como é o narcisismo na criança. E quem passa aí pelas fases do narcisismo de forma bem-sucedida consegue investir em si mesmo, né? Investir libido, investir amor em si mesmo, no seu eu. No seu eu de forma narcísica mesmo. O amor próprio para a psicanálise é uma dose de narcisismo, mas que é saudável. Né? Não levar pelo pejorativo da palavra aí do senso comum, mas é um narcisismo. É uma forma de investir em si mesmo. E aí tem outra coisa que deve acontecer nesse desfecho aí do narcisismo, que na verdade nunca acaba, né? A gente retorna a ele sempre, mas que em um momento a gente precisa reconhecer nossas falhas, nossas faltas e sair desse lugar de vítima, né? De sempre culpar o outro pelo que eu não tenho. Eu não tenho porque não me deram, né? Eu não tenho e veja só, ele tem essa comparação. Então, quando a gente passa a aceitar que nossas falhas, nossas faltas são constitutivas ou são coisas que a gente ainda não trabalhou mesmo, que a gente tem isso na gente e é nosso, só nosso, a gente sai do papel de vítima nas relações. Porque mesmo que a gente seja feito de vítima e pessoas façam coisas ruins com a gente, nos machuquem, a gente ainda assim tem a noção que a gente pode escolher em lidar com aquilo, lidar com aquela pessoa, com aquela situação, ou cair fora. Isso nos tira aí num lugar eterno de vítima, de sempre reclamar do que o outro fez de ruim com a gente ou do que o outro está fazendo de ruim com a gente. Que aí a gente não tem mais essa desculpa, né? Porque a gente passa a ver que talvez algumas coisas são necessidades nossas, foram buscas nossas, escolhas nossas, e aí a história muda. A gente começa a se responsabilizar pelos nossos relacionamentos e por nós mesmos, pelos nossos desejos. E isso é revolucionário, que isso muda muito, muito, muito a nossa forma de se relacionar. Sair desse lugar de vítima para o lugar de atuante, né? De vivente, e não de automático. Quando você toma essa consciência, né, você passa a agir mais em prol do desejo e arriscar mais, porque tudo que a gente faz, a gente está correndo um risco, né? Eu falei no vídeo passado. Toda escolha é uma renúncia. Amar e ser amado é um encontro de apostas. Eu aposto uma coisa em alguém e aposto que o outro está apostando alguma coisa. Só que é um encontro de apostas, mas também um desencontro de apostas, porque essas apostas nunca vão ser as mesmas. O que acontece é que nunca o amor que eu tenho para dar e o amor que eu quero receber vai ser igual ao do outro. Nunca é totalmente espelhado. Então, eu tenho isso para dar
e quero receber isso. Eu vou receber outra coisa e o que eu dou também não é o que o outro quer receber. Então, o que eu acho muito bonito e legal de pensar é que amar é aprender a ser a dois e não a ser um, a serem um só. É aprender a viver a dois, a ser a dois, a serem dois, e não um. Trazendo também uma definição de Lacan, que quem ouve a primeira vez fica meio confuso, porque ela é muito confusa mesmo. Que amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Como assim? É assim, a gente inventa o que a gente vai dar pro outro. A gente dá algo inventado. E é aquilo que eu já falei antes, o outro recebe, que não é o que estava esperando. Talvez se surpreenda, talvez se decepcione, mas nunca exatamente no formato do que estava esperando. Então essa frase do Lacan é sobre isso, dar o que não se tem a alguém que não quer. A gente inventa alguma coisa que a gente não tinha antes de conhecer aquela pessoa, dá para ela nem queria aquilo. Talvez ela estava esperando menos ou mais forte, mais fraco, mais frequente, menos frequente, outra coisa. E aí eu vou deixar uma reflexão final aí, porque para mim, amor próprio é sobre saber quem se é. Uma coisa, para mim, tá muito ligada à outra. Que eu vim fazendo esse percurso com vocês de como nasce o amor e muito tem a ver com esse nosso eu-outro, né? Esse nossa constituição enquanto outro, o outro, sempre junto, mas que não pode estar colado, né? E aí, por isso que eu coloco aí como muito ligado uma coisa à outra. Amor próprio e saber de si mesmo. Saber quem se é. Então, eu vou deixar 2 perguntas. Não. Então, eu vou deixar 3 perguntas para vocês. O que faz de você, você? O que te paralisa e o que te faz pulsar? E como você pode usar isso a seu favor? É isso.